Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Isaac da UFPR de Palotina e hoje vamos para a nossa aula sobre álcoois, éteres e epóxidos, ok? Essa aula ela é um pouco mais longa do que as demais porque eu vou abordar todos os tópicos, esses 3 tópicos em uma única videoaula. Então, vamos para estrutura e nomenclatura dos álcoois. Os álcoois eles têm sempre a presença de um grupo OH, um grupo hidroxi, ligado a um carbono, sempre um carbono saturado do tipo sp3, geralmente. Então, nós temos álcoois primários, por exemplo, o etanol, um álcool primário. Nós temos um exemplo aqui de um álcool secundário, o 2-propanol ou álcool isopropílico, e um álcool terciário, como o 2-metil-2-propanol, também conhecido como álcool terc-butílico. Também temos outros exemplos de álcoois, por exemplo, o 2-propenol, que ele é um álcool alílico, quando um OH está ligado a um carbono sp3 e logo após nós temos uma ligação dupla. Nós também temos o álcool propargílico, o 2-propinol, onde também o OH está ligado a um carbono sp3 e logo após uma função alcina. E o álcool benzílico, onde nós temos um OH ligado ao carbono sp3 e logo após um anel aromático do tipo benzeno. Nós também temos os fenóis, onde o grupo OH está diretamente ligado ao anel benzênico. Então aqui, fenol, o principal composto, dos fenóis é o próprio fenol. O 4-metilfenol, onde na posição 4, 1, 2, 3, 4, nós temos uma metila e aqui na verdade é 3, 3-clorofenol. Na posição 1, 2, 3 nós temos um cloro. Os éteres, o átomo de oxigênio de um éter está ligado entre 2 átomos de carbono. Então alguns exemplos: éter dietílico, onde nós temos uma etila do lado direito e uma etila do lado esquerdo. O éter metil terc-butil, onde nós temos uma metila e uma terc-butila. O éter divinílico, onde nós temos um grupo vinil de ambos os lados. E o etilfeniléter, onde nós temos uma etila e um grupo fenil atrás, do lado esquerdo. A nomenclatura dos álcoois segue a nomenclatura normal, tem que identificar a maior cadeia e identificar onde o OH está ligado. Usar sempre a menor numeração possível e começando mais perto do OH. E a terminação é OL. Por exemplo, nós temos uma molécula com 3 átomos de carbono, prop, e um OH aqui, na posição 2. Então, 2-propanol. Aqui nós temos 3 OHs. Nós começamos a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Neste caso, tem que começar da direita para a esquerda, porque vai dar a menor numeração possível. Então, 1, 2 e 3. Se fosse da esquerda para a direita, seria 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3, butano. 1, 2, 3, 4, butano. Triol, porque nós temos 3 OHs. Um outro exemplo, da importância da numeração, será numerado da esquerda para a direita, como está representado aqui, ou nós pegamos essa cadeia grande aqui, Então, quando a gente pega essa cadeia maior aqui, ele está errado, porque a cadeia principal nos álcoois tem que passar pegando a função OH. Então, o certo é este. Então, o nome é
3-propil, porque nós começamos da esquerda, ó, 1, 2, 3, esse daqui é um substituinte propil. 2, o OH está na posição 2, heptanol. A nomenclatura dos éteres. Similar aos aletos de alquila, né? Então nós temos metoxi, etoxi, propoxi, butoxi e assim sucessivamente. Por exemplo, quando é um éter mais simples, quando nós temos dois substituintes, nós podemos chamar ele de etoxietano ou de etioéter. Quando são éteres cíclicos, nós podemos chamar isso de óxido de etileno, porque tem dois carbonos, et, tá? Ou oxiciclopropano, ou oxirano, oxiciclobutano ou oxetano, o famoso THF, tetrahidrofurano, e o famoso dioxano 1,4, dioxiciclohexano, famoso dioxano. As propriedades físicas dos álcoois e éteres. Os éteres eles têm ponto de ebulição muito semelhante aos hidrocarbonetos com massas semelhantes. Já os álcoois eles têm um ponto de ebulição muito maior do que os ésteres, do que os éteres, e do que os hidrocarbonetos com massas similares, devido à presença de ligações de hidrogênio. Por exemplo, nós temos 3 moléculas aqui: um éter, um alcano e um álcool. Vocês podem ver que a massa molecular é basicamente a mesma, só que olha um ponto de ebulição, 34 e 36. Então, éteres e alcanos, eles têm um ponto de ebulição muito semelhante. Mas olha quando a gente passa para o butanol. Por que o ponto de ebulição dele é tão grande assim? Devido que as moléculas de álcoois elas podem fazer essas ligações de hidrogênio intermolecular, ou seja, de uma molécula para uma outra molécula. Então, OH fazendo uma ligação de hidrogênio entre um oxigênio de um álcool, fazendo uma ligação de hidrogênio com hidrogênio de outro álcool, e assim sucessivamente, fazendo com que, como as moléculas elas estão mais juntas, né, é mais difícil quebrar essa interação entre as moléculas para que as moléculas entrem em ebulição. A solubilidade em água dos álcoois e éteres, né? Ambos os álcoois e éteres podem formar ligações com a água. Porém, éteres têm solubilidades similares em água do que os álcoois com massas moleculares semelhantes. No entanto, quando comparados com hidrocarbonetos, os álcoois e éteres são bem mais solúveis. A solubilidade, né, faltou a palavra solubilidade, dos álcoois e éteres diminui com o aumento da cadeia carbônica. Então vamos ver aqui. No caso aqui para éteres, né? Então éter dimetílico, éter dietílico, enfim, nós temos um ponto de fusão baixo e um ponto de ebulição baixo, né? Então, por exemplo, o éter dietílico, que é muito comum em laboratório, olha o ponto de ebulição dele, 34,6 graus Celsius a 1 atm. Significa que se você estiver trabalhando no laboratório com dietil éter, né, álcool dietílico, éter dietílico, e tiver um dia muito quente, né, acima de 35 graus, esse éter ele vai entrar em ebulição na própria bancada. E os éteres cíclicos, né, o oxirano tem um ponto de ebulição bem baixo, e o famoso THF, muito utilizado em laboratório, 65,4. Já os álcoois, os pontos de ebulição eles aumentam com o aumento da cadeia, e aqui nós temos a solubilidade em água. Então, metanol, etanol, álcool isopropílico, álcool térquico-butílico, geralmente eles se misturam muito bem com a água, tá? Então, aqui é ínf, né, de uma solubilidade infinita de qualquer proporção. Porém, quando nós passamos para hexanol, ciclohexanol, álcoois maiores, aí a solubilidade ela já tem um certo limite. Etilenoglicol, né, é uma molécula pequena com 2 grupos OH, ele é uma molécula
utilizada como anticongelante, é muito solúvel em água. Como que nós fazemos a síntese de álcoois a partir de alcenos? A primeira reação nós já vimos nas outras aulas, que é a hidratação catalisada por ácidos de alcenos. Então, que é uma reação de adição. Nós temos um alceno reagindo no meio ácido, aquoso, e nós temos a adição do hidrogênio e do OH. Então, em meio ácido, o par de elétrons da ligação dupla do alceno ataca o hidrogênio. Esse ataque forma-se um carbocátion em um desses carbonos, no caso se aqui for simétrico não tem diferença, e depois a água entra, tá? Então forma um carbocátion, a água entra, depois ocorre um equilíbrio aqui da água retirando o hidrogênio, como nós já vimos nas outras aulas. Nós também já vimos que a hidratação catalisada por ácidos de alcenos leva a uma regioseletividade de Markovnikov, tá? Ou seja, o carbocátion é formado no carbono mais substituído. Nós sempre temos um carbocátion como intermediário, e o carbocátion pode se rearranjar para ficar mais estável. Por exemplo, se tende a formar um carbocátion secundário, porém esse carbocátion ele pode se rearranjar migrando um grupo metila, ou um grupo alquil qualquer, ou um hidreto, né, um hidrogênio, ele vai acontecer essa migração para que forma-se um carbocátion terciário, né? Uma outra reação de síntese de álcoois, né, através de alcenos é conhecida como oximercuração-demercuração. Por que esse nome? Porque ocorre em duas etapas. Primeiro nós temos a oximercuração. Por que oximercuração? Nós temos uma reação de oxidação com mercúrio. Então é a oximercuração. O mercúrio ele fica ligado na molécula. E a segunda etapa é uma demercuração, ou seja, a retirada do mercúrio. Para isso nós utilizamos o agente de redução boro-hidreto de sódio na presença de uma base. Então nós transformamos alcenos em álcoois. Elas seguem uma regioseletividade de Markovnikov, que a gente já viu, e uma estereoseletividade anti, tá? Então sempre o OH para um lado e o hidrogênio para o outro lado. E isso é extremamente importante. Geralmente ocorre sem rearranjos de carbocátions, tá? Então, se você está fazendo uma reação que você quer fazer um alceno e um álcool, porém você não quer que ocorra um rearranjo para formar diversos outros produtos, você pode fazer uma oximercuração-demercuração que não ocorre rearranjo. Um outro tipo de reação para transformar alcenos em álcoois é conhecida como hidroboração-oxidação. Então, nós temos uma hidroboração, onde nós fazemos a boração do alceno, e depois nós fazemos a oxidação com peróxido de hidrogênio na presença de uma base. Essa reação é extremamente importante porque ela tem uma regioseletividade anti-Markovnikov, como nós podemos ver aqui. Se fosse Markovnikov, o hidrogênio deveria entrar aqui para formar um carbocátion mais estável aqui. Mas nós vimos que foi o contrário. O hidrogênio entrou na posição de baixo e o OH entrou na posição de cima. Então é anti-Markovnikov com uma estereoseletividade sim. O que é estereoseletividade sim? Significa que o OH e o hidrogênio entram sempre do mesmo lado do plano. Por exemplo, esse slide é muito interessante. Se nós temos um alceno, no caso um alceno assimétrico, percebam esses dois produtos. Um é Markovnikov e o outro é anti-Markovnikov. Como que você faz para sintetizar este
que é Markovnikov, e este anti-Markovnikov. Se você quiser sintetizar o Markovnikov, sem ocorrer rearranjos de carbocátions, você utiliza a reação de... você pode utilizar duas reações, né? A hidratação catalisada por ácidos, só que essa reação pode ocorrer rearranjo de carbocátion, se possível. Ou você pode escolher a oximercuração, demercuração, que daí é certeza que não tem rearranjo de carbocátions. Essa segue Markovnikov. Porém, se você quiser o produto anti-Markovnikov, você tem que fazer uma hidroboração oxidação, que daí você tem um produto anti-Markovnikov. Por exemplo, a síntese aqui. Só de olhar para os produtos, nós já sabemos se o produto é Markovnikov ou anti-Markovnikov. Imagine o reagente. Se o hidrogênio se ligar aqui, vai formar um carbocátion nesta posição. Então, se o OH entrar aqui, isso daqui é o produto Markovnikov e isso é o produto anti-Markovnikov. Então, a síntese do 1, né? Como que nós podemos sintetizar esse? Necessita-se de uma adição HOH, né? Uma adição HOH anti-Markovnikov. Então, nós utilizamos a hidroboração oxidação. Nós fazemos uma síntese via anti-Markovnikov. O 2, necessita-se de uma adição HO Markovnikov. Então nós podemos utilizar a hidratação catalisada por ácido ou a oximercuração, demercuração, que é interessante devido à alta possibilidade que é a oximercuração, demercuração, não ocorre rearranjo de carbocátion. Geralmente essa daqui é preferível, porque essa hidratação catalisada por ácido, olha só, forma-se um carbocátion aqui. Essa metila, ela pode migrar para esta posição, formando um carbocátion terciário, e nós temos uma mistura de produtos. Então, é preferível fazer uma oximercuração, demercuração, para garantir a síntese de um único produto. A hidratação catalisada por ácido, né, se a gente fizesse o alceno, como eu expliquei no slide anterior, forma-se um carbocátion secundário. No entanto, ocorre o rearranjo de uma das metilas para formar um carbocátion terciário. E aí depois vem a água, e depois é retirado o hidrogênio da água, e nós temos a formação de um álcool diferente. Tá? Então, a hidratação catalisada por ácido pode dar esse problema, rearranjo de carbocátions. Já na oximercuração, demercuração, a primeira etapa nós temos a adição do mercúrio e o OH já na posição certa, e depois nós temos apenas a redução aqui do mercúrio com boro-hidreto de sódio em meio básico para síntese do nosso único produto com estereoquímica, com regioseletividade Markovnikov. As reações de álcoois têm geralmente as seguintes características. O oxigênio do OH é um fraco nucleófilo e uma base fraca. O hidrogênio do OH ele é um ácido fraco. E o grupo OH deve ser convertido para um bom grupo de saída, ou seja, a gente tem que protonar ele de alguma forma para fazer ele sair. Então, por exemplo, pegamos um álcool aqui. Essas são as densidades de cargas dos álcoois. Nós temos um oxigênio, um átomo eletronegativo com uma densidade de carga negativa, consequentemente puxa os elétrons, a carga eletrônica para eles, deixando essa parte positiva e essa parte positiva. Então, as ligações CO e OH de um álcool, elas são polarizadas. A protonação desse álcool leva-se à água, que é um ótimo grupo de saída. Nós já vimos isso, a protonação de um álcool em um meio ácido leva-se à formação de um bom grupo de saída, no caso H2O.
Uma vez que esse álcool ele é protonado, a reação de substituição é possível. Por quê? Agora, antes, quando era só OH, era um péssimo grupo de saída. Como aqui agora é uma água, como um grupo de saída, facilmente o nucleófilo vem. Se for por uma SN2, nós temos a saída de um grupo de água. Os álcoois, eles têm uma acidez similar à da água. Só para a gente comparar aqui os valores de pKa para alguns ácidos. Metanol e água, olha só, o pKa muito parecido, etanol também muito parecido. Álcool isopropílico também não muito diferente. A acidez relativa, geralmente a água é um pouquinho mais ácida. Depois vem os álcoois alquílicos normais, os alcinos, hidrogênio, amina e alcanos. Então aumenta a acidez. Logicamente que a basicidade relativa é o inverso. Então, alcanos com carga negativa são bases mais fortes. Consequentemente, eles são ácidos mais fracos. Como que nós convertemos álcoois em haletos de alquila? Nós temos que transformar o OH em um bom grupo de saída para que ocorra uma halogenação. Então, X pode ser cloro, bromo, iodo, enfim. Nós podemos utilizar HX para fazer a protonação do álcool e, consequentemente, o ataque do halogênio para formar o haloalcano. Na verdade, o haleto de alquila. Nós podemos utilizar a via por PBr3 ou cloreto de tionila. Tá? Exemplos. Então nós temos aqui um álcool terciário usando ácido clorídrico concentrado, ocorre a protonação do álcool e depois o cloreto vem. A protonação do álcool, como é um substrato terciário, forma-se um carbocátion terciário e o cloreto vem e ataca o carbocátion via uma SN1. Por PBr3 também nós podemos fazer. Depois eu mostro o mecanismo dessa reação para vocês. Então, essas reações com haletos de hidrogênio, eu já mostrei para vocês nas outras aulas. Tem que protonar o álcool, fazer um bom grupo de saída, a água, para depois ocorrer a reação. Então, a ordem de reatividade disso é terciário, maior que secundário, maior que primário, e geralmente metílicos não acontecem. A ordem de reatividade dos haletos de hidrogênio é sempre essa, tá? O hidrogênio, ele o ácido iodrídrico ele é sempre maior, é mais reativo do que o bromídrico, do que o clorídrico, tá? Geralmente o ácido fluorídrico ele não reage para esse tipo de reação. Se a gente forçar a utilização de cloreto de sódio, cloreto de sódio, brometo de sódio, enfim, tentar fazer essa substituição de forma forçada não acontece, porque se a gente utilizasse isso, esse X de halogênio ele deveria atacar o carbono, só que sairia um OH como um grupo de saída, que é um péssimo grupo de saída, Então, nós temos, se você quiser utilizar um reagente, por exemplo, o cloreto de sódio, alguma coisa do tipo, nós temos que fazer essa reação em meio ácido para que ocorra a protonação do álcool, para depois o halogênio atacar e formar o haleto de alquila. Tá? Então, o H3O+, ele é um bom grupo, o H2O+, no caso aqui, ele é um bom grupo de saída. Os mecanismos dessas reações, álcoois secundários, terciários, alílicos e benzílicos, geralmente passam por carbocátions. Eu já mostrei isso para vocês nas outras aulas. Simples, tem que sair uma água para formar. Então aqui nós temos a saída da água, forma-se um carbocátion, nesse caso um carbocátion terciário, e a etapa 3 é apenas a etapa de ataque nucleofílico,
ao carbocátion terciário, formando-se o haleto de alquila. Álcoois primários e metanol reagem com haletos de hidrogênio, só que por um mecanismo do tipo SN2. Então nós temos a protonação do álcool igual nas outras etapas. No entanto, esse álcool não sai diretamente para formar um carbocátion aqui, porque carbocátion primário não é estável, né? Não é muito interessante. Daí ocorre via uma SN2, onde o nucleófilo vem, ataca, e o grupo de saída, a água, ele atua como um bom grupo de saída, formando o haleto de alquila. Os haletos de alquila, a partir de uma reação de álcoois com PBr3 ou cloreto de tionila. As reações com PBr3 nós fazemos da seguinte maneira: é interessante utilizar álcoois primários ou secundários. Nós também conseguimos fazer isso, tá? Os haletos de alquila tendo como subproduto o ácido fosfórico. A reação não ocorre com formação de carbocátion e usualmente ocorre também sem rearranjos, especialmente se a temperatura for abaixo de 0 graus. As reações com PBr3, né, esse tribrometo de fósforo, é frequentemente preferido como um reagente para a transformação de um álcool em brometo de alquila, porque não ocorre rearranjos, nós não temos nenhum outro tipo de problema. Então, como é o mecanismo desta reação? O OH ele ataca o bromo, desculpa, o OH ele ataca o fósforo. Aqui o fósforo ele tem orbitais vazios disponíveis, então ele pode aceitar um par de elétrons e consequentemente um Br sai. Então nós temos a formação de um alquil de bromo fosfito protonado. Então agora, isso daqui, ele é um bom grupo de saída. Por quê? Se o bromo que saiu na primeira etapa atacar esse carbono, isso daqui ele é um bom grupo de saída, porque ele é estável, ele é neutro, e nós temos a formação de um álcool, de um brometo de alquila. E já as reações de álcool com cloreto de tionila convertem álcoois secundários e primários em cloretos de alquila. Também, assim como a reação com PBr3, ocorre sem rearranjo, também em temperaturas baixas. No entanto, essa reação nós precisamos utilizar a piridina, né, C5H5N, para promover a reação. O mecanismo ele é um pouquinho mais complexo do que a outra, mas também não é tão complexo assim. Então nós temos um álcool reagindo com cloreto de tionila. A primeira etapa, esse oxigênio ataca um enxofre e um par de elétrons sobe para o oxigênio, e nós temos esta formação dessa espécie dipolar, ou seja, com uma carga positiva e uma carga negativa. O que acontece aqui depois? Este par de elétrons que tinha subido anteriormente aqui, ele desce novamente, só que agora quem sai é um cloro. Então agora o cloro sai e nós temos a formação dessa espécie aqui. Por que a piridina ela é importante? A piridina ela entra nessa reação para desprotonar esse nosso intermediário, estabilizando o oxigênio. Então nós temos a formação deste intermediário aqui e a piridina protonada. Continuando a reação, nós temos uma outra molécula de piridina. Então, voltando ao slide, eu vou repetir essa molécula aqui. Ela reage com mais outra molécula de piridina, onde o par de elétrons do nitrogênio ataca o enxofre. O grupo, o par de elétrons sobe para o oxigênio. Depois, esse par de elétrons, pode ser na outra etapa, né? Ele desce novamente e daí sai o cloreto. Então nós temos esse intermediário
positivo. Agora sim, isso daqui ele é um bom grupo de saída, porque esse cloro que saiu, ele pode vir atacar esse carbono, e agora esse par de elétrons vem para o oxigênio, gerando essa espécie intermediária aqui, de subproduto, e dando o nosso cloreto de alquila. Aí essa espécie ela sofre uma reação entre ela mesma, onde essa ligação, esse par de elétrons vem para cá, formando uma ligação dupla oxigênio-enxofre, e o par de elétrons enxofre e nitrogênio vem estabilizando a piridina. Então nós temos a regeneração da piridina e a formação de SO2 como subproduto. Os tosilatos, mesilatos e triflatos, eles são grupos de saída muito interessantes para derivados de álcoois. Então, eu já mostrei para vocês a estrutura do tosilato, a estrutura do mesilato. Eles são interessantes, voltando aqui, eles são interessantes porque eles transformam álcoois, OH, em bons grupos de saída. E aí pode ocorrer as reações de substituição. Se a gente fizesse uma reação de substituição sem transformar esse álcool em um grupo de saída, essa reação não aconteceria. Então é necessário converter isso em um bom grupo de saída. Para isso nós utilizamos mesilatos e tosilatos, que são bons grupos de saída. Então nós utilizamos, por exemplo, um álcool, um mesilato em piridina. Não precisam se preocupar com esse mecanismo agora. Então nós transformamos o OH num mesilato, que isso é a mesma coisa que isso, abreviado. Agora, esse é um bom grupo de saída. Se fosse um tosilato, é a mesma coisa, tá? Então, isso, tosil aqui, é a mesma coisa que isso daqui. Daí a reação agora, quando nós transformamos OH em mesilato ou tosilato, agora essa reação ela é possível de acontecer. Então, como o tosil ou o mesil ele é um bom grupo de saída, o nucleófilo vem, ataca o carbono, e esse grupo de saída ele sai de uma forma bem estável. Então, como que a gente transforma isso num bom grupo de saída? Nós tosilamos o álcool e depois nós fazemos uma SN2 neste caso, tá? A primeira etapa, como a gente não está mexendo no estereocentro, a gente está mexendo só no OH, tem a retenção de configuração. Então, se aqui era uma determinada configuração, aqui permanece a mesma configuração. No entanto, a segunda etapa, que é a substituição em si, ocorre a inversão de configuração. Por exemplo, quando é um ciclo, nós temos a mesilação do OH. Você pode perceber que não ocorreu inversão de configuração. No entanto, depois que o álcool está protegido na forma de mesil, a hora que ele sai aqui, ocorre a substituição, aí nós temos a inversão de configuração, porque o nucleófilo SME, ele vem por aqui, ele ataca nesta posição, sempre por trás, e esse grupo de saída sai. Então, se ele atacou por baixo, ele vai ficar por baixo. Então aqui, primeira etapa de proteção ocorre retenção, e a segunda etapa de substituição ocorre inversão de configuração. Já a síntese de éteres, elas podem ocorrer a partir de desidratação intermolecular de álcoois. Como que isso ocorre? Nós podemos, se a gente pegar um álcool e tratar com ácido sulfúrico, nós podemos desidratar ele formando um alceno, ou podemos transformar ele em éter. Como que esse mecanismo ele ocorre? Então nós temos o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico promove a protonação do álcool, como nós já vimos em outros slides, em outras aulas, a protonação do álcool. Depois que esse álcool ele é protonado, nós temos um outro álcool no meio. Essa molécula de álcool ataca o carbono, fazendo uma reação do tipo SN2, formando o nosso precursor
de éter. E aí, como está no meio aquoso, né, uma outra molécula de água vem, retira esse hidrogênio, ou a própria base conjugada do ácido sulfúrico vem e tira esse hidrogênio, onde esse par de elétrons volta para o oxigênio e nós temos a formação do éter. Esse método simples com ácido sulfúrico ele é muito interessante para a síntese de éteres simétricos. O que é um éter simétrico? É quando o substituto de um lado é igual ao substituto do outro lado. Porém, para éteres assimétricos, aí nós teríamos um grande problema. Por exemplo, se nós reagirmos um álcool A com um álcool B, que são álcoois diferentes, porque eu coloquei uma R' aqui, nós vamos ter uma mistura de éteres. Tá? Então são álcoois primários, nós temos uma mistura de éteres. Reage o éter A com o éter B, pode reagir o éter A com o éter A, ou pode reagir o éter B com o éter B. Então nós temos uma mistura de produtos. A única exceção para isso é quando nós temos um álcool primário e um álcool terciário. Aí nós temos a formação bacana, porque passa por um carbocátion terciário e aí o álcool primário vem e ataca o carbocátion e tem um bom rendimento. Para contornar, voltando o slide aqui, para contornar esses problemas de mistura de produtos para éteres assimétricos, nós temos a síntese de Williamson para a formação de éteres. Então, ó, a síntese de Williamson, nós temos um haleto de alquila reagindo com um alcoxi via uma SN2. A reação SN2, então, o R é limitado em primário. Então, esse daqui ele é um éter primário. Porém, a fonte de alcóxido pode ser primário, secundário ou terciário. Por exemplo, né, então a síntese de Williamson, né, nós temos aqui, se nós pegarmos o álcool isopropílico e tratarmos com hidreto de sódio, que é uma base bem forte, o hidreto vem e tira esse átomo de hidrogênio. Tirando esse átomo de hidrogênio, esse par de elétrons vai para o oxigênio, formando-se o conhecido alcóxido. Nesse caso, como era um álcool isopropílico, aqui nós formamos o alcóxido, né, isopropóxido, tá, liberando o OH. E aí aqui ocorre uma SN2. Se a gente pegar um haleto de alquila primário, esse alcóxido ele consegue atacar esse haleto de alquila primário, saindo bromo e formando-se assim um éter assimétrico. Então a síntese de Williamson é muito interessante para a síntese de éteres assimétricos. Um outro exemplo, esse exemplo é bem interessante porque nós temos a formação de um éter cíclico, né? Então nós temos a desprotonação do álcool por uma base, então nós desprotonamos esse álcool, ocorre uma reação intramolecular, ou seja, uma parte da molécula ataca a outra parte da mesma molécula, e aí sai o cloro e nós temos a síntese do éter. No exemplo 3, se a gente pegar aqui um ciclo, um álcool cíclico, um haleto aqui com um OH e tratarmos via síntese de Williamson, nós conseguimos sintetizar o éter. No caso, quando sempre é um éter de 3, né, um ciclo de 3, nós chamamos de epóxido. No entanto, prestem atenção aqui, isso aqui tem uma estereoseletividade anti. Se nós tivermos a estereoseletividade sim, o epóxido ele não é observado. Outro exemplo de síntese de éteres é a reação de alcoximercuração-demercuração. Então, nós sintetizamos éteres a partir de alcenos. Então, a primeira etapa nós temos a alcoximercuração,
onde nós temos a mercuração e a incorporação do grupo alcoxi aqui. E a segunda etapa é a redução com boro-hidreto de sódio, reduzindo aqui o mercúrio, formando-se o éter, tá? Ela segue uma regioseletividade do tipo Markovnikov. Por exemplo, se nós tivermos um alceno e quisermos fazer um éter desse alceno, primeiro nós temos que fazer uma alcoximercuração. Aí você tem que prestar atenção no tipo de álcool que você vai utilizar, como aqui é o álcool isopropílico, forma-se o substituinte isopropil aqui, e depois nós fazemos a demercuração, reduzindo o mercúrio que estava nesta posição, formando o éter. Os epóxidos, como eu falei para vocês, é um anel de 3 membros contendo oxigênio. Então, ó, tudo que for anel de 3 membros contendo oxigênio, nós podemos chamar ele de epóxido, que na verdade é um éter cíclico de 3, é um anel de 3 membros. A síntese de epóxidos, nós chamamos isso de epoxidação. Nós temos a epoxidação eletrofílica, onde nós tratamos um alceno com um peróxido em meio ácido para a formação do epóxido. Então, o que são esses ácidos peróxidos, né? Esses perácidos que eu coloquei aqui, os peróxidos? É isso daqui. Se fosse um ácido carboxílico, seria RCOOH. Como é um ácido peróxido, é RCOOOH. Os perácidos mais comuns são o ácido peracético, que é o mais simples, um dos mais simples de todos, e um dos perácidos mais empregados é o MCPBA, que ele tem o nome de ácido metacloroperbenzoico. Como que ocorre um mecanismo da transformação, estou voltando aqui, da transformação de um alceno em um epóxido através de um perácido? Então, aqui nós temos o perácido, tá? Pode ser ácido peracético ou MCPBA, e o alceno. Eu coloquei esse tipo de projeção aqui para facilitar a visualização, porque imagine que isso aqui esteja um pouco para baixo do plano, isso aqui um pouco para cima do plano. A primeira etapa, nós já conhecemos basicamente a nuvem eletrônica da ligação π do alceno ataca o oxigênio. Tá? Eu vou mostrando passo a passo para vocês. Então ataca o oxigênio e esse outro parzinho de elétrons vem atacando, agora que está deficiente de elétrons, essa ligação carbono-carbono. Só que, no entanto, ocorre isso daqui, um tipo de um rearranjo no perácido, onde o par de elétrons vem daqui do hidrogênio, oxigênio, vem formando uma ligação dupla nessa posição. O par de elétrons vem para cá formando uma dupla, e esse par de elétrons sobe para pegar esse hidrogênio. Então, olha só, o estado de transição é mais ou menos esse, onde nós temos a formação, né, a tentativa de formação do nosso peróxido. Vocês estão vendo aqui um anel de 3 membros, e a formação de uma ligação dupla aqui, a ressonância, e esse oxigênio tentando pegar esse hidrogênio. Esse é um estado de transição que nós chamamos de estado de transição concertado, onde tudo acontece basicamente ao mesmo tempo. E aí nós temos a quebra dessa ligação, formando-se o peróxido e liberando o ácido carboxílico. Então, sempre quando nós reagirmos um alceno com um perácido, nós temos um epóxido como um produto e um ácido carboxílico como um subproduto. Epóxido como produto e ácido carboxílico como subproduto. Essa reação de epoxidação, ela tem uma estereoquímica bem interessante, porque é uma adição estereoespecífica, sim, tá? Então, por exemplo, se nós tivermos um alceno trans e tratarmos com o MCPBA, que é um dos perácidos mais utilizados,
nós formamos um epóxido trans. Se nós temos um alceno cis, nós formamos um epóxido cis. Prestem bastante atenção nisso. Duplas ligações mais ricas em elétrons apresentam reações mais rápidas. Olha só que interessante. Nós podemos fazer a epoxidação nesse alceno ou nesse alceno. Qual que vai ser preferível? Sempre no alceno onde tem mais elétrons, né? Então nós temos duas metilas aqui, tem um efeito indutivo positivo jogando mais elétrons para a ligação π. Então esses elétrons aqui eles são mais eficientes para atacar o perácido. E aí nós formamos o epóxido nesta posição. Então é regioespecífica. As reações de epóxidos, né? O epóxido ele é um anel bastante torsionado, então eles são muito reativos às reações de substituição. Por exemplo, se nós pegarmos um epóxido já sintetizado e tratarmos com um ácido, o que acontece? Esse par de elétrons do epóxido ataca o hidrogênio do ácido, formando-se um intermediário bem reativo, e a base conjugada do ácido agora, que no caso é a água, vem e ataca um desses carbonos, se for simétrico aqui, né? Ataca um desses carbonos, abrindo o anel do epóxido, formando um produto que nós chamamos de diol. Tá? Então, os epóxidos eles são bem instáveis em meio ácido. Eles sofrem abertura de anel em meio ácido. Olha só, né? Então, a abertura do epóxido também pode ser catalisada por base. Na base, quando nós utilizamos uma base forte, não tem nenhuma protonação aqui, logicamente. Porém, a base ela é forte o suficiente para atacar o carbono e o epóxi abrir o anel da mesma maneira, tá? E aí nós temos, utilizando um álcool como solvente ou água como solvente, enfim, nós temos a protonação e consequentemente a formação, né, de um álcool aqui. Se o epóxido ele é assimétrico, a abertura do anel catalisada por ácido, o ataque ocorre no carbono menos substituído. Isso é extremamente importante. Por exemplo, nós temos um epóxido, ele é assimétrico. Aqui nós temos dois hidrogênios e aqui nós temos um não ametilo. Aonde que essa base ela vai atacar? Sempre no carbono menos substituído, porque é mais fácil esse nucleófilo chegar no menos substituído do que no mais substituído. Então, o carbono 1 ele é menos impedido, a base ataca, e aí nós temos a formação desse álcool abrindo o anel para o lado direito, nesse caso. Se a abertura for catalisada por ácido, o ataque ocorre no carbono mais substituído. Então, um alceno assimétrico, agora ocorre isso daqui, a formação desse álcool. Porque na hora que a gente protona o epóxido aqui, uma carga positiva, o anel ele prefere abrir para o lado direito, nesse caso, para formar um carbocátion terciário, um carbocátion mais estável, para depois sofrer o ataque nucleofílico. Então, um é o contrário do outro, tá? Quando é por base, tá? A base ataca no carbono menos substituído, e quando é por álcool, o carbocátion é formado no carbono mais substituído. Nós também temos a dihidroxilação de 1,2, a dihidroxilação 1,2 de alcenos via epóxido, que nós podemos fazer isso via permanganato de potássio com uma base, ou nós chamamos de dihidroxilação catalisada por tetróxido de ósmio para formar diálcois cis, ou se a gente utilizar o MCPBA e depois meio ácido, nós temos a dihidroxilação anti, né? Então cis do mesmo lado e anti do lados opostos.
Isso sempre ocorre para a formação de 1,2-diol, cis ou trans. A antidihidroxilação, né, é uma etapa, é um procedimento de 2 etapas via abertura de epóxido. Então nós temos a formação do epóxido via MCPBA e depois a abertura desse epóxido em meio ácido, formando um produto dihidroxilado trans. Então o sumário das reações de alcenos, álcoois e éteres, né? Então a síntese de álcoois, né? Um álcool primário, nós podemos sintetizar ele a partir de um haleto de alquila em meio básico, por uma substituição simples. Nós podemos sintetizar um álcool a partir de um alceno via hidroboração ou oxidação. Nós podemos sintetizar o álcool a partir daqui um reagente de Grignard, né? Uma base muito forte e um epóxido, tá? Já a síntese de álcoois secundários, nós podemos fazer uma hidroboração de alcenos 1,2 substituídos. Nós podemos também fazer a oximercuração de mercuração de alcenos, porque ele segue um mecanismo do tipo Markov-Vinnikov. Ou nós podemos, aqui é um mecanismo anti-Markov-Vinnikov, que é um mecanismo Markov-Vinnikov, e ou a hidratação catalisada por ácido, que também segue um mecanismo Markov-Vinnikov, só que aqui pode ocorrer rearranjos. E para álcoois terciários, nós temos a SN1 normal, uma formação de carbocátion, nós temos a hidroboração ou oxidação, a hidroboração redução, a oximercuração de mercuração, tá? Onde nós temos a formação, nós pegamos um alceno 1,1 substituído e transformamos em álcool primário, seguindo Markov-Vinnikov, ou nós temos a hidratação catalisada por ácido. No entanto, às vezes essa daqui forma rearranjos de carbocátions. E as reações de álcoois, né? Álcool primário, nós conseguimos transformar eles em éteres, seguindo a síntese de Williamson, né? Que daí a gente consegue fazer tanto éteres simétricos quanto assimétricos. Nós podemos fazer uma desidratação de álcool catalisada por ácido, gerando um alceno. Nós podemos proteger o álcool, transformando ele num tosil, mesil, um bom grupo de saída. Se a gente protonar esse álcool e reagir com um ácido bromídrico, ácido clorídrico, enfim, nós transformamos um álcool em um haleto de alquila. Já mostrei isso para vocês, uma reação de substituição. Ou nós podemos reagir com cloreto de tionila, também formando o cloreto de alquila, ou com o PBr3, formando o brometo de alquila. Já na síntese, como que nós fazemos éteres, né? Se for éteres simétricos, beleza, é tranquilo, né? Você faz via um ácido concentrado e você sintetiza éteres simétricos. Se você quiser sintetizar éteres assimétricos, aí você tem que utilizar a síntese de Williamson, né? E nós temos a reação de clivagem de éteres, né? Então nós temos um éter aqui, tratando ele em meio ácido, ele forma-se um álcool. Basicamente é como se fosse uma abertura de epóxido também, tá? Eu mostrei anteriormente para vocês que o epóxido ele pode abrir em meio ácido formando álcool, então o éter ele também pode ser degradado em meio ácido formando um álcool. Beleza, pessoal? Então a aula esse foi um breve resumo sobre as reações de éteres, álcoois e epóxidos e suas principais reações, né, de introdução. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer coisa só me escrevam aí, ou tirar dúvida de alguma maneira. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até breve.